Eu chamo já de pronto a doutora Neuza Stendel, do Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR. Trabalho com maracujá há 35 anos, mas também desenvolve trabalhos com acerola e citros. A intenção agora, nesse momento, é também conhecer um pouquinho do trabalho do IAPAR, assim como apresentado pela doutora Laura, pelo IAC. Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço o convite da EPAGRE para que eu possa apresentar um pouco do trabalho que nós estamos realizando no IAPAR. Que bom que a Laura fez uma apresentação bastante abrangente, e aí muita coisa eu também não vou precisar falar. E aí eu vou me restringir mais ao trabalho que nós temos desenvolvido no decorrer destes anos. Bom, aqui o IAPAR ele tem um programa de melhoramento genético de maracujá amarelo. Não estamos nos envolvendo com outros maracujás, doce ou coisa que o valha. Por que nós resolvemos, então, trabalhar com o melhoramento de maracujá? Eu não sou melhorista, sou fitotecnista, e trabalhava com a parte de aspectos fitotécnicos da cultura. Mas, quando nós vimos que a produtividade era baixa, que os produtores pegavam sementes dos piores frutos, não eram dos melhores, para multiplicar. E nós vimos que isso era uma limitação bastante grande e que era importante que tivesse um material mais produtivo, com melhor qualidade de fruto. Então, não havia melhoristas disponíveis na época, então eu me dispus a começar um trabalho. Bom, eu também trabalho com citros e acerola. No caso dos citros, trabalhei bastante com porta-enxertos e hoje eu sou responsável pelo material genético básico, plantas matrizes básicas, borbulheiras e produção também de sementes de porta-enxerto. Então, o serviço não é pouco lá. Isso, né, e, na verdade, o número de pessoas para trabalhar é bem pequeno. Mas nós tivemos esse objetivo de elaborar esse projeto para obter, então, cultivares de híbridos simples de maracujá amarelo, provenientes dos cruzamentos de parentais selecionados e disponibilizar as sementes dessas cultivares aos produtores. Bom, maracujá não é uma coisa muito rápida, embora não é uma cultura perene, mas também, dependendo da técnica da metodologia utilizada pelo pesquisador, da exigência do pesquisador também em relação à qualidade genética do material, muitos anos vão se acumulando até que o pesquisador, ou o melhorista, no caso, ele decida, agora eu tenho um material que é possível lançar. Então, feito isso, né, nós começamos a fazer experimentos com plantas introduzidas, né? Então, nós fizemos 5 experimentos com introdução de plantas. O primeiro experimento deu vontade de chorar, porque eu coletei sementes de diferentes locais do Brasil, e a hora que você vai ver, é uma variabilidade enorme, e eu não estava satisfeita com a qualidade do material que nós estávamos avaliando. Então, começamos a trabalhar
em introduzir mais materiais. Onde vamos buscar, né? Pegamos, né, frutos de mercado, pegamos plantas em produtor que tinha boas características, e também propagamos via enxertia. Enfim, nós trabalhamos de diferentes formas para a obtenção das sementes e fizemos, então, em cada experimento, uma seleção massal dos melhores materiais. Mas, para vocês terem uma ideia, 5 experimentos e sempre nós avaliamos 2 safras. Só aí dá 10 anos. Mas, outro problema que a gente vê, nós tivemos, acho que, 2 anos com problemas de doença, que perdemos o material. Tivemos mais 1 ano com problema de geada, que também perdemos o material. E na época, tínhamos, no início do trabalho, nós tínhamos uma certa dificuldade de ter um ambiente de casa de vegetação adequado, para que a gente pudesse manter, via propagação vegetativa, no caso de enxertia, que a gente mantinha esses materiais, e nós tínhamos pouco espaço em casa de vegetação. Então, são as dificuldades que as empresas de pesquisa têm, e são todas que têm, né? Todas têm. Então, aí, começamos a mostrar a importância do trabalho e pedir para os diretores que nos dessem mais uma infraestrutura melhor, um número de funcionários, principalmente de campo, que não fossem rotativos, que hoje ficava trabalhando comigo, depois com o outro, porque isso dificultava muito, que é o que acontecia. A dificuldade é que, olha, vamos plantar assim, desbrotar assim e tal. Chegava lá, era uma pessoa que nunca tinha visto maracujá na frente, desbrotava tudo errado, né? Fazia uma poda que não deveria ter sido feita naquele momento. Então, as dificuldades são grandes. Mas, aos poucos, nós fomos superando isso, né? E hoje nós temos uma equipe de campo fixa, bem treinada. E o espaçamento que a gente sempre trabalhou com essas plantas introduzidas é de 4 metros na entrelinha e 6 metros na linha. Por que esse espaçamento? Porque a cada 6 metros fica muito mais fácil conduzir as plantas de forma que elas não se entrelacem, porque a avaliação de cada planta era de forma individual. Bom, 4 metros, porque nós tínhamos pulverização com trator, né? Então, facilitava bastante. Bom, cumprido essa etapa, nós, a gente identificava as plantas melhores, né, e depois, novamente, plantava esses materiais para fazer cruzamentos, né. Feitos os cruzamentos, né, nós colocávamos a campo alguns materiais, né, de plantas híbridas. E fizemos isso com 4 experimentos, né, numa sequência. E são 4 experimentos de 2 safras cada experimento. E isso foi, então, mais 8 anos que se foram. Mas teve um período que nós perdemos por geada também. Por que eu digo que perde por geada? Ah, mas você não plantou em setembro e acabou de colher em julho. Acontece que a média de geada lá na nossa região é mais ou menos de cada 5 a 7 anos uma geada. E o problema que a gente via é que essa geada ela
quando dava, ela comprometia bastante. E, no experimento, nós precisávamos de 2 safras. A gente percebeu que, para avaliar o potencial produtivo desse material, era necessário 2 safras, para que ela pudesse se expressar totalmente. Por quê? Um material de safrinha, ele pode sofrer qualquer adversidade no campo, e isso já pode cair bastante a produtividade. Então, se ele teria um potencial para produzir, na safrinha, 30 quilos por planta, e deu algum problema de uma doença ou alguma coisa que tenha comprometido a planta, embora elas estejam em delineamento, em repetição, isso complicava bastante, né? Porque a geada vinha e acabava com tudo. E, no primeiro ano, você não tinha resultado consistente para dizer que aquela planta realmente era produtiva e expressava todo o seu potencial. Bom, enfim, com isso, né, nós fizemos os 4 experimentos, e os experimentos, o espaçamento era sempre de 4 na entrelinha, 3 metros entre plantas na linha e 6 metros entre parcelas, para que elas não pudessem não se entrelaçarem, porque a avaliação era feita na parcela. Enfim, essa avaliação era importante ser 2 safras. Nós fizemos um trabalho com a Universidade Federal de Viçosa, onde eles fizeram uma avaliação da importância de se realmente avaliar 2 safras. E se verificou que é muito difícil você dizer que a planta é excelente se você não fizer uma avaliação numa 2ª safra. Ou, então, fazer uma safra cheia. Bom, safra cheia, para nós, era complicado, porque aí nós tínhamos que passar... A gente ainda não tinha essa tecnologia de mudas altas, de porte alto, então tinha que fazer a muda com semeadura em junho, com semeadura em fevereiro, março, e essa planta teria que passar pelo inverno. Era muito arriscado para nós, porque daí elas poderiam morrer logo no início do experimento. Então, a gente sempre fazia safrinha, depois safra. Bom, o trabalho foi desenvolvido sob polinização aberta, na Estação Experimental de Londrina, né, no Paraná. Eu até bem que gostaria de ter feito experimentos com polinização manual, mas, na época, nós não tínhamos pessoal suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente só fazia uma checagem de como que estava o pegamento, né, como é que estava a fecundação. Então, nós contávamos assim 100 flores ao acaso e marcávamos, e se no outro dia o pegamento foi de 50%, aí a gente entrava com a polinização manual. Mas, via de regra, às vezes precisava fazer a polinização e também não tinha o pessoal. Essas dificuldades eu queria enfatizar, porque em todo instituto de pesquisa a gente trabalha com restrição de recursos humanos, restrição de área, restrição de recursos em geral para o projeto, restrição de ambiente, de casas de vegetação para manter os materiais. Então, tudo isso, aos poucos, eu fui conquistando e fui conseguindo, e hoje a gente já tem uma estrutura bem melhor. Bom, como que a gente fez, então, o trabalho? Eu quero mostrar para vocês, assim, rapidamente. Eu fiz um organograma.
O organograma ele era para se estender até embaixo, mas para ficar melhor para vocês verem e conseguirem enxergar o tamanho das letras, eu fiz dessa forma. Então, nesse programa, foi o que eu falei já para vocês até agora: coleta e introdução de material genético, avaliação das plantas introduzidas, seleção de plantas introduzidas. Essa seleção nós chamamos de plantas parentais. Cruzamento entre esses parentais se seguia. Plantas, isso deu origem a plantas híbridas. Aí temos aqui depois a avaliação dessas plantas híbridas, seleção, né, de plantas, dessas plantas, avaliação da compatibilidade de plantas híbridas. Acho que a doutora Laura já comentou que é importante que, entre os híbridos simples que vão estar lá no produtor, tenha compatibilidade, né, na fecundação. Então, a gente faz um teste de compatibilidade. Depois, agora aqui eu já comecei a colocar a data. Então, aqui, a partir do início de 2017, a gente vai solicitar um registro, né, no Registro Nacional de Cultivares, dos híbridos, né? Eles são híbridos simples, e hoje existe uma brecha na lei, que antes não existia, que o híbrido simples pode ser registrado. Em 2017, a formação de lotes de parentais, e também a solicitação da inscrição dos parentais no Ministério da Agricultura. Tudo isso não é nada simples, né? Assim, eu vejo assim: você solicita, depois de todo o trabalho, você tem que solicitar o registro. O Ministério dando o registro, você tem que formar os lotes. Em seguida, você formando os lotes, o Ministério tem que fazer vistoria, os fiscais vêm fazer a inspeção, né, para conferir a questão da inscrição desses parentais. Aí eles dão um número de inscrição para cada parental. E aí, em 2018, que nós pretendemos comercializar sementes desses materiais híbridos. Bom, com relação aos dados, eu vou falar bem assim, de forma superficial, senão nós vamos nos alongar muito. Nós introduzimos, antes do ano 2000, né, esses materiais, via semente ou enxertia, de palmares comerciais de diferentes locais do Brasil, e também sementes de frutos obtidos em mercado. A produção tinha uma alta variabilidade, né? Na safrinha, variava de 5 a 27 quilos por planta. Na safra, de 10 a 120 quilos por planta. Então, é uma variabilidade enorme que não dá para conviver com ela, porque, senão, a produtividade realmente cai bastante, né? E, somando a safra e a safrinha, né, a gente tinha, assim, num total de 2 safras, de 15 a 127 quilos por planta. O peso por fruto variava de 50 a 290 gramas por fruto. A gente avaliou também o vigor da planta, e dávamos nota no vigor da planta. O tamanho do fruto também, o diâmetro e o comprimento, e tinha uma variabilidade grande também. O formato do fruto, como a doutora Laura havia dito, né, existe todo tipo de formato dentro do redondo, semioval e oval. E nós tentamos selecionar os que são mais ovais. A espessura da casca variou de 3 a 5 milímetros, e o rendimento, Brix, acidez e cor do suco também foram avaliados, sendo que
A cor do suco, o rendimento, BRICS e acidez estão dentro de um padrão, né? O BRICS não chega a ser todos 15, varia de 13, 14 até 16. E a cor do suco, nós demos preferência de laranjado para laranjado intenso. Bom, essas foram as avaliações das plantas introduzidas. Bom, aqui tem muito número que nem precisa vocês se preocuparem com isso, mas é só para dar uma ideia, né, que aqui nós temos os parentais, né, os híbridos, né, e nós avaliamos essas plantas e tinha uma variabilidade muito grande. Aqui a variabilidade era de 4... sim. De meia caixa... Tá, obrigada. Sim, sim. De meia caixa, né, por planta, depois até 9,6 caixas por planta. Então, é uma variabilidade bastante grande. Bom, aqui na avaliação do peso do fruto, tinha fruto de 141 gramas até 200 e quase 300. Né? No diâmetro, também uma variabilidade grande. Bom, nós chegamos na seleção de plantas híbridas aqui, né? E nós chegamos a 8, né, híbridos, né, e 16 parentais. Então, esses foram as melhores plantas. Então, na safra 1, né, vocês podem ver que tem uma variação aqui, mas não é tão grande, e varia aqui de 22 até 30, mais ou menos, quilos por planta. E na safra 2 tem uma variação aqui também de 91 até 54, isso, 54. Só para vocês terem uma ideia aqui, então, em termos de toneladas por hectare. O espaçamento que as pessoas usam hoje no Paraná é 3x3, mas no espaçamento hoje recomendado, que seria 2x3, né, no caso aqui, né, nós temos 4,2 caixas por planta. Nós temos, está vendo aqui, 4,2. Essas 4,2 caixas por planta, multiplicada por 13 quilos por caixa, vai dar 54 quilos por planta, vezes 1.666 plantas por hectare, isso vai dar 90 toneladas por hectare. Né? Isso na safra 2, né? Na segunda safra. Aqui nós temos o espaçamento mesmo, né, de densidade de 1.666 plantas por hectare, né, sendo que aqui nós temos a planta mais produtiva, 7,1 caixas por planta, ou seja, vai dar depois, então, 153 toneladas por hectare. Mas aí as pessoas falam assim, isso a nível experimental, onde é bem cuidado, planta uma a uma, tá. No produtor não é bem assim, né? Então, vamos assim, de 4,2 caixas, vamos abaixar por 3 caixas por planta, né? Aqui. E vai dar uns 64,9 toneladas por hectare. Nesse caso, que é um caso de plantas mais produtivas, né, vamos abaixar de 7,1 para 6 caixas. Né? E daí, então, vai estar 129
130 toneladas por hectare. Bom, aqui são os dados de peso de fruto, a variação que houve, só para vocês terem uma ideia, mas não é tão importante. E aqui a somatória, né, de plantas híbridas da safra 1 e safra 2. Você vê que tem uma variação aqui, então, que a gente fez de 80 a 119 quilos por planta, ou seja, aqui vai dar 6,2 a 9,2 caixas por planta. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia dos experimentos, né? E essa safra nós vamos fazer uma caracterização mais detalhada, né? De cada fruto, de cada material, que agora são 8 materiais, fica mais fácil. Aqui é no Instituto, então, agronômico, onde nós temos os experimentos. Também são diferentes plantas, com diferentes vigor, né, com diferentes formatos de fruto. Esse é um dos funcionários. O Instituto Agronômico ele fica nessa rodovia aqui, que é 445, né? A gente chama também de a rodovia que vai para Curitiba, né? Aqui é a sede do Instituto Agronômico, e aqui nós temos uma estufa de 1.000 metros quadrados, que é essa estufa aqui, que está sendo preparada, vai ser reformada para, a partir do início do ano que vem, abrigar, então, os parentais das cultivares híbridas. Tem que ser tudo dentro de telado, por causa de problemas de doença. Bom, aqui nós temos a nossa equipe de trabalho, né? Um técnico agrícola e 4 funcionários. E eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, doutora Neuza.